Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Todas as fontes da matéria que eu utilizei para a pesquisa vão estar aqui na descrição para que vocês possam consultar. E agora vamos começar o caso de hoje. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em 18 de abril de 2002 em São Paulo, no Brasil. Era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardoni. Carolina engravidou de Isabela aos 17 anos, quando ela estava a terminar o ensino médio, então foi um susto para ela. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, que na época tentava ingressar na faculdade de Direito. Mas, obviamente, tiveram que aceitar toda a situação e seguir a vida. A mãe da Carolina, chamada Rosa, também não estava pronta para encarar o fato da sua filha ser mãe tão cedo, mas acolheu a filha e amou a neta. A Isabela foi descrita pela família como uma menina de personalidade forte, era muito agitada e lutava sempre pelo que ela queria. O Alexandre separou-se da Carolina quando a Isabela tinha apenas 11 meses. A Carolina ficou com a guarda da filha e, em acordo jurídico, foi definido que Alexandre pagaria uma pensão alimentícia mensal de R$250 e teria o direito de 2 visitas por mês, quinzenalmente. Inicialmente, o Alexandre e a Carolina tinham uma relação saudável de pais separados. Eles conseguiam conviver como pais da Isabela sem ser um casal, mas as coisas ficaram difíceis quando Alexandre começou a se relacionar com uma mulher chamada Ana Carolina Jatobá, com quem mais tarde ele construiu uma família. Ela era bastante ciumenta, mas as coisas amenizaram depois dela se tornar mãe. Eles tiveram 2 filhos e a família morava no 6º andar do edifício London, zona norte do São Paulo. Era um edifício novo, inclusive tinha muitas obras ao redor e as janelas dos apartamentos estavam cobertas com telas de proteção. A Isabela era uma criança muito amável, muito querida e ela amava muito ficar com os irmãos, ficar com o pai. E para a Carolina, que era a mãe da Isabela, era um alívio saber que a Isabela se sentia bem na casa do pai, gostava de ficar lá alguns finais de semana, ficando com os irmãos e com os pais. Então, apesar de que a Carolina já não tinha um convívio assim normal com o Alexandre, a Isabela tinha um relacionamento muito próximo com o pai e com os irmãos. Ela amava muito o pai, amava muito os irmãos. Na época do caso, a Isabela estava prestes a completar 6 anos de idade. Os seus irmãos tinham 3 anos e o outro 11 meses de idade. A mãe da Isabela, a Carolina, tinha 24 anos de idade. O pai, o Alexandre, tinha 29 anos e era bacharel em Direito. E a madrasta da Isabela tinha 24 anos e também era estudante de Direito. Então, no dia 28 de março de 2008, era uma sexta-feira e a Isabela vai para a casa do pai, porque normalmente ela passava o final de semana lá, então praticamente sexta-feira está a começar o final de semana. E ela foi para a casa do pai, para ficar um tempo com o pai e com os irmãos. No dia seguinte, dia 29, às 23h49, a polícia recebeu uma ligação informando que uma criança havia caído da janela do 6º andar do edifício London. Essa criança era a Isabela. A primeira pessoa que viu a criança caída no gramado foi o porteiro. Ele disse que teria ouvido um barulho forte e quando foi ver, era uma criança. Um outro morador também disse que teria ouvido um estrondo quando a Isabela teria caído e foi lá ver o que era e era uma criança. E na frente de onde a Isabela caiu tinha uma porta de vidro escura e dessa porta de vidro saiu Alexandre, dizendo que um homem teria entrado no apartamento dele e atirado a Isabela da janela. Ele também disse que esse homem estava com uma camisa preta e naquele dia o porteiro estava vestido de uma camisa preta. Esse mesmo morador teria sido a primeira pessoa a acionar a polícia e depois dele vários outros vizinhos ligavam para a polícia, ao porteiro e tudo mais, ligavam para a polícia, para os bombeiros, que chegaram 13 minutos depois da primeira ligação, que ocorreu às 23h49. Segundo os vizinhos da área, naquele dia eles também ouviram um barulho como se fosse discussão de casal, e essa discussão durou cerca de 10 a 15 minutos e também teriam ouvido o barulho de uma criança a pedir socorro. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Alguém já teria ligado a Carolina informando que a sua filha tinha caído do prédio. Ela foi imediatamente para lá,
e ainda encontrou a Isabela no chão e muita gente ao redor. Ela disse que a Isabela ainda respirava e isso lhe deu muita esperança. Naquele momento ela não estava interessada em saber o que aconteceu, ela só queria ajudar para socorrer a filha, provavelmente porque ela teria imaginado que fosse um acidente. Chegaram no local 3 viaturas dos bombeiros e 15 da polícia militar. Os paramédicos tentaram reanimá-la por um período de 34 minutos, mas infelizmente já era tarde. A Isabela teria morrido a caminho do hospital. A mãe da Isabela disse que naquele momento ela ficou abalada e a única coisa que ela conseguiu falar no ouvido da filha, já sem vida, foi: filha, a mamãe vai te deixar ir e pode ficar tranquila que eu vou cuidar de tudo. É mais ou menos isso que ela disse. No mesmo dia, cadeias televisivas já estavam lá, o caso foi ganhando proporções cada vez maiores. O Alexandre só dizia que um assaltante teria arrombado a casa e teria tirado a Isabela pela janela. Basicamente, ele também não estava muito interessado em saber qual era o estado da Isabela como tal. Ele só parecia querer convencer a polícia das coisas que ele estava a falar. Então, naquele momento, a polícia fez uma varredura no quarteirão completo e não encontraram nenhum sinal de nenhum ladrão. Mas também não se verificou a possibilidade do invasor ser morador do prédio. Depois de algumas horas da polícia estar ali a tentar entender como é que tudo aquilo aconteceu, o Alexandre chega e começa a perguntar se a polícia já tinha encontrado o ladrão, onde é que estava o ladrão. Tanto o Alexandre quanto a Jatobá foram levados para depoimento, durante o qual o Alexandre contou que passou aquele dia todo na casa do sogro com toda a família e chegaram ao apartamento por volta das 23h30. Quando chegaram na garagem do prédio, ele deixou a sua mulher e os 2 filhos no carro e subiu para colocar a Isabela, que já dormia, na cama. Depois, ele desceu do prédio para ajudar a carregar as outras 2 crianças e, ao voltar ao apartamento, viu a tela da janela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Ele disse que entre o momento que deixou a filha na cama e a volta ao quarto teriam passado de 5 a 10 minutos. No apartamento não haviam sinais de arrombamento que comprovassem aquilo que o Alexandre estava a dizer, então no dia do depoimento o Alexandre trocou a sua versão. Ele disse que na verdade a porta estava fechada, mas que o porteiro tinha as cópias de todas as chaves de todos os apartamentos. Isso era mentira, o porteiro não tinha nenhuma cópia de nenhuma chave. E depois disso o casal mudou de novo a sua versão, dizendo que a Jatobá teria perdido as chaves dias antes, então o assaltante teria roubado as chaves e utilizado naquela noite para entrar no apartamento do casal. Ele insistia na ideia de que um assaltante teria entrado no apartamento dele, jogado a Isabela pela janela, e ele constantemente tentava insinuar que essa pessoa era o porteiro, mas a polícia investigou o porteiro e não encontrou absolutamente nada que ligasse o porteiro ao caso, fora o facto dele ser o porteiro do edifício e ter sido uma das pessoas que ouviu a Isabela cair. Então a polícia perguntou para o Alexandre se tinha algum inimigo, se existisse alguém que pudesse fazer mal a ele ou aos filhos, e ele começou a citar algumas pessoas, cerca de 21 a 26 pessoas foram mencionadas. A polícia investigou essas pessoas e não encontrou absolutamente nada. O casal também foi questionado por não ter ligado para a polícia logo de início, porque muita gente naquele dia, quando a Isabela caiu, ligaram imediatamente para a polícia, menos o pai da Isabela e a madrasta. Eles 2 não fizeram ligação para a polícia, então a polícia quis saber por que eles não ligaram para a polícia nem para os bombeiros. Eles disseram que não tem costume de ligar para a polícia nessas ocasiões. Normalmente eles ligam para os pais. E o que eles estavam a dizer era a verdade. Cerca de 1 ou 2 minutos depois da queda da Isabela, a Jatobá teria ligado para o pai dela e depois para o sogro. E essas ligações duraram segundos. Confesso para vocês que eu achei muito estranho 2 pessoas adultas de 24 e 29 anos que já constituíram família, já vivem sozinhos, ligarem para os pais, né? Quando acontece alguma coisa, em vez de ligar para a emergência, em vez de ligar para a polícia. Mas à medida que eu fui pesquisando o caso, foi fazendo cada vez mais sentido essa atitude deles. Durante as minhas pesquisas, eu consegui descobrir que o Alexandre era meio que mimado. O pai dele tinha uma boa situação financeira, então ele usufruía dos bens do pai. Ou seja, o apartamento que ele morava era dos pais. Os pais resolviam todos os problemas da vida dele. Então, aí fez sentido ele, em primeiro momento de alguma emergência, decidir ligar para os pais. Foi feito um laudo toxicológico ao casal que indicou que não houve ingestão de alguma bebida alcoólica ou uso de drogas no dia em que o caso aconteceu. Após 24 horas de depoimento, na madrugada do dia 31, o Alexandre e a Jatobá foram liberados. Desde o início, a polícia investigou o caso como homicídio. Estava claro para eles que não tinha sido um acidente, mas à medida que as investigações avançavam,
mais certeza a polícia tinha de que não se tratava de um homicídio decorrente de um assalto. O apartamento estava desarrumado, mas era uma desordem normal de uma família desleixada. Não parecia uma casa que tivesse sido invadida, não tinha nenhum móvel caído ou quebrado, não tinha sinais de arrombamento, nem pertence roubado e também nenhuma pessoa suspeita foi vista. Então, um pedreiro chamado Gabriel Neto, que trabalhava na obra vizinha ao crime, teria dito ao jornal Folha de São Paulo que a construção onde ele trabalhava teria sido arrombada na mesma noite do crime. Não tinham levado nada mais, o local teria sido mexido. Então, até então, essa era a única pista que se tinha desse suposto ladrão. Então, a polícia levou ele para depor e depois desse interrogatório da polícia, ele desmentiu que alguém tivesse invadido a obra. Jornalistas até tentaram conversar com ele para saber sobre esse invasor, ele dizia que não tinha nenhum invasor, não viu nada, não sabia de nada, enfim. Mais tarde descobriu-se que o pedreiro estava a dizer sim a verdade, que naquela noite realmente alguém teria mexido na obra, mas não era nenhum ladrão, na verdade era a polícia que na noite do crime teria feito uma varredura no quarteirão completo e consequentemente eles também mexeram naquela obra para ver se pudessem encontrar esse suposto ladrão que teria tirado a Isabela da janela. Essa operação teria sido chefiada por um tenente das forças táticas da área e como a polícia não se comunicou, acabou causando essa confusão. E provavelmente o pedreiro desmentiu o que viu porque ficou com medo. Ainda na cena do crime, tinha gotas de sangue na entrada do apartamento e no corredor e o sangue parecia sair de fora para dentro, indicando que alguém teria sido ferido fora do apartamento e levado para dentro. O intervalo entre uma gota e outra era de um passo de uma pessoa adulta. Também foi encontrado sangue na maçaneta da porta, corredor, no chão do quarto dos irmãos de Isabela e na tela da janela de onde a criança teria sido jogada. Também tinha uma palma de mão de sangue nos lençóis da cama perto da janela. No cesto de lixo da casa de banho tinha fraldas sujas e apenas uma teria sido lavada. A polícia usou reagentes na fralda e foi encontrado sangue. Foi igualmente encontrado sangue no carro. Antes que a polícia chegasse, provavelmente o assassino tentou limpar as evidências de sangue. Por conta disso, essas manchas de sangue não puderam ser identificadas como sendo da Isabela. A defesa alegou que o reagente utilizado pela polícia para detectar essas manchas também reage com vestígios de alguns alimentos como cenoura, nabo, banana e alho, querendo dizer que poderia não ser sangue. Foi comprovado pela perícia que a tela de proteção da janela foi cortada propositadamente e também foi encontrada na casa uma tesoura engastada com o segmento da tela de proteção. A cama da Isabela estava arrumada com muitos brinquedos por cima e também tinha uma folha A4 de um desenho que a Isabela teria feito. Então a cama não parecia ser uma cama que tivessem colocado uma criança para dormir, conforme o Alexandre teria dito. A Isabela teve fraturas de osso em um dos punhos enquanto estava viva, traumas no crânio, língua entre dentes e lesões petequiais no coração e pulmões, indicativos de que a vítima fora asfixiada. Segundo a polícia, o agressor possivelmente apertou seu pescoço com as mãos. Esse processo teria diminuído o ritmo dos batimentos cardíacos e da respiração da menina, fazendo o agressor pensar que ela estava morta. Se ela não tivesse sido jogada, esse estado passaria em aproximadamente 15 minutos. Ou ainda, se ela não tivesse sido asfixiada, teria 50% de chances de sobreviver à queda. Então, a asfixia seguida da queda trabalharam mutuamente para a morte da Isabela. O maior sinal que ela tinha era a no pescoço. Tinha um corte na testa de onde provavelmente surgiu o sangue encontrado pela polícia e os dedos e a boca estavam roxos. A perícia encontrou na parte externa do edifício, logo abaixo do parapeito da janela, marcas feitas pelas mãos da Isabela. Como ela estava desacordada, durante a queda suas mãos bateram na parede. As marcas levaram a perícia a concluir que a Isabela estava com face voltada ao prédio. Então tudo indicava que a Isabela teria sido jogada delicadamente da janela. Tanto para o promotor que acompanhou o caso, chamado Francisco Sembranelli, quanto para a polícia e peritos, se essa história do Alexandre fosse real e fosse um assaltante a jogar a Isabela da janela, ele não jogaria da forma tão delicada que pareceu que ela foi jogada. Ele simplesmente teria pegado a Isabela e atirado ela, mas parece que a Isabela foi jogada da janela de uma forma delicada. O assassino teria colocado a Isabela delicadamente do lado de fora da janela, soltado um braço e em seguida soltando o outro. Então naquele momento que a Isabela ainda estava apoiada no braço do assassino, ela poderia ter tocado em alguns pontos e caído em seguida depois dele ter soltado o segundo braço.
A camisola que o Alexandre usava também foi examinada e foi encontrada alguma sujidade proveniente das grades da janela. Encontraram 2 pegadas no quarto de onde a Isabela foi jogada. Uma das pegadas foi feita no lençol da cama, que ficava ao lado da janela do quarto. A outra foi feita por uma pessoa que escorregou ao tentar subir na cama para supostamente ter acesso à janela do quarto. Diversos calçados de Nardoni e sua mulher foram apreendidos para serem confrontados com a marca, mas o resultado não foi divulgado. Através do GPS instalado no carro do Alexandre, foi possível descobrir que naquela noite o carro teria sido desligado às 23h36. E como a primeira ligação para a polícia foi feita às 23h49, todo o processo levaria cerca de 13 minutos para acontecer. Então o tempo não batia com a história que o Alexandre contava e, além do mais, muita coisa não corroborava com as evidências. Com base nas evidências, a polícia concluiu que a Isabela teria sido agredida e asfixiada pela madrasta e posteriormente o seu pai teria jogado ela da janela para simular que a Isabela teria morrido na queda causada por um bandido. Então foi feita uma reconstrução do dia do crime e o casal, o Alexandre e a Jatobá, foram convidados a irem na cena do crime com a polícia para poderem fazer essa reconstrução, mas eles se negaram porque a versão da polícia não era igual à versão deles. A reconstituição demorou 7h30 a ser finalizada. Começou às 9h40 e terminou às 17h15. O processo envolveu uma equipe formada por 4 peritos, 2 médicos legistas, 2 fotógrafos e 2 desenhistas. Foi usada uma boneca de tamanho e peso da Isabela durante a simulação e, para além disso, diversas testemunhas foram ouvidas para que o ambiente fosse recriado com o máximo de fidelidade e para que fosse verificado o quanto era possível ouvir da discussão que precedeu a morte da Isabela a partir dos locais onde essas testemunhas estavam. Então, segundo a reconstituição feita pela polícia, às 23h36 do dia 29 de março, a família estava no carro e lá Isabela teria sido agredida pela madrasta. No vídeo de animação feito, mostra que a agressão foi proposital, mas a polícia assume que pode não ter sido daquele jeito, pode ter sido um acidente. Nesse golpe, a Isabela teria sido atingida com alguma coisa que causou o ferimento na testa e deixou algumas manchas no carro. Depois eles teriam cobrido o ferimento com uma fralda, subiram no apartamento com a Isabela no colo do pai e, posto no apartamento, tiraram a fralda da cabeça dela e o sangue foi pingando no chão. Ela foi colocada no chão da sala e asfixiada pela madrasta, enquanto o padrasto cortava a tela de proteção. Depois, o Alexandre pegou a Isabela no colo, levou até o quarto dos irmãos, subiu na cama, colocou o corpo da Isabela para o lado de fora da tela de proteção, segurando os braços, e depois largou os pulsos da Isabela e ela caiu. Essa versão bate com a cena encontrada, mas como essa não é a verdade absoluta, contém erros. Tem algumas coisas na cena do crime que agora não lembro, que não foram explicadas nessa simulação. Apesar disso, essa versão faz mais sentido e bate com a cena do crime. Uma coisa que eu acho importante citar é que no princípio, tanto a mãe da Isabela quanto a avó, a Rosa, defendiam o Alexandre e a Jatobá porque elas não cabia na cabeça delas que um pai fosse capaz de fazer isso. Então elas defendiam ele, não acreditavam que ele, o próprio pai, teria feito isso com a Isabela, porque a Isabela amava o pai, gostava de estar com o pai, nunca teria acontecido isso antes. Então elas ficaram a duvidar que realmente o Alexandre tivesse feito isso com a própria filha. Só que à medida que as investigações foram decorrendo, elas começaram a perceber que sim, era verdade e ficaram completamente chocadas de imaginar que o próprio pai fez isso com a filha. Carolina, a mãe da Isabela, deu seu depoimento no dia 2 de abril e esse depoimento motivou o pedido de prisão provisória de Alexandre e de sua esposa Jatobá. A prisão era válida por 30 dias e prorrogáveis por mais 30 dias. Em 18 de abril, dia em que Isabela completaria 6 anos, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio. No dia 20 de abril do mesmo ano, Alexandre e Jatobá foram dar uma entrevista ao programa Super Fantástico, onde eles diziam que eram inocentes. A Jatobá parecia tentar chorar, mas não saía nenhuma lágrima. Em todos os momentos ela interrompia o Alexandre e com isso muita gente deduziu que a Jatobá era a dominadora do relacionamento. Mas especialistas que ficaram perto do casal durante o processo de investigação concluíram que na verdade o dominador do relacionamento era o Alexandre e que ela de certa forma também sofria algum tipo de agressão do Alexandre e ela basicamente era dominada pelo marido. Ela simplesmente era uma pessoa mais emocional, falava mais, era mais emotiva, mas isso não significava necessariamente que era ela a dominar.
Esses especialistas também concluíram que a Jatobá sofria de depressão pós-parto, porque ela teria um filho de 11 meses, então ela estava com depressão pós-parto. E um dos sinais dessa depressão foi o estado em que a casa estava. Ela estava muito desarrumada no momento em que estavam a fazer as investigações. Um delegado chamado Palumbo atuou no caso da Isabela Nardone como responsável pela condução e escolta do casal. Então, na primeira vez que eles teriam sido soltos, eles estavam no carro e os vidros estavam baixos, então Alexandre pediu ao delegado que subisse os vidros, e quando ele subiu, o Alexandre e a Jatobá estavam a dar risadas e começaram a se beijar. E o delegado perguntou para o Alexandre se ele estava a se rir do quê, se a sua filha teria morrido. No livro intitulado Caso Isabela, Verdade Nova, o médico Paulo Papandreou defendeu a tese de que a menina caiu de forma acidental. Em 2009, a mãe da Isabela conseguiu impedir judicialmente a circulação do livro e processou o autor pedindo indenização de R$100 mil. O médico legista Jorge Sanguinetti também escreveu um livro sobre o caso, intitulado A Morte de Isabela Nardone, Erro e Contradições Periciais, o qual foi semelhantemente proibido pela Justiça de São Paulo. No início de 2009, 3 juízes de segunda instância decidiram por unanimidade que o casal Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá seria levado a júri popular. O primeiro dia de julgamento ocorreu no dia 22 de março de 2010, cerca de 2 anos após a morte de Isabela. O júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens. A defesa e a acusação contaram com 16 testemunhas no total, sendo 11 de defesa, 2 de acusação e 3 em comum. Outras 7 testemunhas foram dispensadas. Após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen fez o pronunciamento, que foi transmitido por diversas redes de televisão ao vivo, somente através de locução. O júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre Nardone foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias pelo agravante de ser pai da Isabela. A Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses em regime fechado. Pela fraude processual, o casal deve cumprir 8 meses e 24 dias em regime semiaberto. Por decisão do juiz, eles não poderão recorrer da sentença em liberdade para a garantia da ordem pública. O advogado do Alexandre e da Jatobá recorreu da sentença logo após a sua leitura pelo juiz Maurício Fossen. Seu pedido foi negado 10 dias depois. Jatobá conseguiu a progressão para o regime semiaberto em julho de 2017 e Alexandre em abril de 2019, tendo ambos o direito de trabalhar fora da prisão e as saídas temporárias durante 1 ano. Em 23 de junho de 2020, Jatobá perdeu o direito ao regime semiaberto após ser flagrada numa videoconferência com os filhos dentro da penitenciária. Na noite do dia 20 de junho de 2023, Jatobá foi solta após a justiça conceder progressão para o regime aberto. Em 6 de maio de 2024, o Alexandre Nardone também foi solto após a justiça conceder a progressão ao regime aberto, pedido pela defesa de Alexandre em abril do mesmo ano. Então, os dois estão soltos. Atualmente, Ana Carolina tem 40 anos, é casada e mãe de 2 filhos de 8 e 4 anos. Em outubro de 2024, foi eleita vereadora de São Paulo e um dos principais destaques do seu mandato é a promoção da saúde mental e a capacitação de mulheres. E é esse o caso que eu preparei para vocês hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do caso e deixem aqui alguma sugestão de algum caso que vocês gostariam que eu contasse. Não esquece de deixar o teu like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Todas as fontes que eu utilizei para pesquisar vão estar aqui na descrição e até o próximo vídeo.